A apresentação agora é do Marco Filippetti, da Via Embratel. Ele vai falar um pouquinho sobre IPv6 em redes cable, aí, sobre os planos da Via Embratel, acredito, né? O que der. Bom dia a todos. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Moreiras e ao Nick, né, pelo convite. Eu acho que é uma grande honra estar aqui representando a Embratel nesse evento que tem uma importância indiscutível. Eu vou fazer uma apresentação breve sobre alguns desafios, né, não específicos apenas do Via Embratel na parte de cable, mas desafios que operadores, né, do mundo inteiro encaram quando se trata do processo de implementação desse novo protocolo em suas redes. Então, eu vou contar um pouco primeiro do próprio Via Embratel e vou passando aí por cada uma dessas etapas da agenda proposta. Tá? Então, antes, né, de começar, eu queria só passar rapidamente alguns acrônimos que eu vou estar falando aqui com vocês, que talvez não sejam muito conhecidos por profissionais de outras áreas. Então, HFC, né, que é, na verdade, a rede das empresas de cable, que é uma rede mista, né, de cabos coaxiais e fibra ótica. DOCSIS, que seria nada menos do que o padrão, né, de transporte de dados em cima dessa rede. CM, abreviação de Cable Modem. EMTA seria a combinação de Cable Modem mais o terminal multimídia, né, que é onde entra a parte de telefonia. Né, para quem conhece os produtos da NET, né, e tem o Netphone, usa o MTA para conectar o telefone nele. CMTS, que nada mais é do que o agregador dos cable modems, né, então é um equipamento de terminação. RF, radiofrequência. NAT, eu não vou falar, né, todo mundo aqui acho que já conhece. CGN, né, um termo para Carrier Grade NAT, que foi inclusive comentado rapidamente pelo Ian. CPE é o equipamento que fica dentro do cliente. Tá? Então, pode ser um PC, pode ser um roteadorzinho, vai depender. Mas é o equipamento que está dentro das instalações do cliente, que vai prover o serviço que foi comprado. E PMO nada mais é do que a parte que faz a gerência do projeto. Falar rapidamente sobre o Via Embratel. Eu não sei se todos aqui conhecem, né? Agora tem propagandas até que massivas, até em horário nobre de televisão, mas sempre focado na parte de televisão. Né? Então, o Via Embratel ele é uma empresa nova, né? Começou as operações em 2008 e focado sempre na parte de televisão, TV por assinatura, DTH, né? Ou seja, via satélite. Hoje, né, o Via Embratel já está com 2 milhões de assinantes mais, né, já passou essa marca. Então, é uma empresa que cresceu rapidamente, como vocês podem ver. É uma das empresas que mais cresce nessa área no Brasil. Na verdade, o último número é a que mais cresceu. E, em 2010, essa empresa começou também uma operação de rede HFC. Então, uma operação que tem 2 anos no máximo, né, desde o início mesmo da operação, 2 anos de vida. Uma empresa super nova. Então, essa rede que foi construída é uma rede que começou do zero. Em termos de números, né, essa rede que começou a ser construída em 2010, ela já passa na frente de 1.100.000 residências, Brasil afora. Né. Hoje, a principal operação ainda é Osasco, mas existem uma série de outras cidades aí já atendidas pelo projeto. E temos cerca, né, de 130 mil assinantes de banda larga. Tá? Isso é só banda larga. Falando especificamente do projeto HFC. Né? Então, apesar de ser uma operação que cresceu dentro do grupo Embratel, as políticas, né, e necessidades são completamente distintas da Embratel em si. Então, existe um sistema autônomo segregado, que é o 53128, que não tem relação com o sistema autônomo da Embratel, que é o 4230.
Porque as necessidades do Via Embratel HFC são completamente diferentes. A gente atende usuário residencial, usuário final, precisa de uma capilaridade, precisa de um número de endereços muito grande, que é o que eu vou falar aqui. Toda a parte de gerência, então, e a própria alocação de IP ocorre de forma completamente distinta do que a Embratel trabalha. Sob o ponto de vista do Via Embratel, a Embratel é um provedor de acesso. Ela fornece os links com o mundo IP, com a internet. Basicamente é assim que funciona. Em termos de endereços, o que existe hoje para o Via Embratel? Hoje o Via tem 2 blocos /15 alocados para o nosso ASN. São blocos razoavelmente grandes, né? Mas, como vocês podem imaginar, eles já estão sendo revistos, né? Então, se a gente fosse endereçar linearmente, seria possível 260 mil dispositivos, né, usando esses 2 blocos. Mas a gente sabe que a distribuição, infelizmente, não é linear, ela é hierárquica e existe uma perda muito grande no processo de distribuição desses endereços. Então, em cima das metas de crescimento dessa rede, esses 2 blocos já não seriam suficientes já na metade do ano que vem, né? Então, o consumo de endereços IP em cima desse modelo de negócio é enorme, muito grande, né? E esse é um dos pontos que vão ser endereçados aqui. Vou falar rapidamente, né, da esquemática de uma rede HFC para quem não conhece, até para vocês entenderem onde que mora o problema. A gente tem, né, o domínio, MSO, né, seria o nome que é dado globalmente, né, para as empresas de cabo, né, são as operadoras multisserviço. Dentro do concentrador, do ponto focal, né, que normalmente é um prédio, chamado de hub, você vai ter toda a parte de serviços, né, onde ficam os servidores de DHCP, toda a parte de aprovisionamento, gerência, etc. E você vai ter os concentradores de cable modems, né, conectados a um ou mais roteadores. Tá? Esse roteador ele vai falar BGP com a rede IP, no caso fornecida pela Embratel. Né, no caso do Via Embratel, obviamente, o único provedor é a própria Embratel. A gente não tem outros provedores nessa rede. E existe o domínio cliente. Né? O que tem no domínio cliente? Você vai ter os cable modems, ou os MTAs, se for oferecido parte de telefonia também, e vai ter as CPEs dos clientes ligados nesses cable modems. Né? Então, normalmente são PCs, pode ser um roteadorzinho doméstico, Wi-Fi, ou qualquer coisa do gênero. Tá? E esses cable modems se conectando à rede HFC, né, e terminando no CMTS dentro do domínio da operadora de cabo. A questão é que cada um dos cable modems, ou dos MTAs, ele demanda um IP de gerência. No caso dos MTAs, a gente está falando de pelo menos 2 IPs de gerência. Né? Precisa de um IP de gerência do cable modem e um IP de gerência do MTA, que é a parte de telefonia. E existe também os IPs de CPS, que normalmente, nesse modelo de negócio, é um por assinante. Tá? Então, é uma demanda enorme, principalmente na parte de gerência. Então, aqui só falando algumas coisas que eu já comentei, né? A demanda por endereçamentos IP dentro desse modelo de negócio é muito grande, sendo que na parte de gerência, né, isso daí acaba sendo extrapolado, porque você tem necessidade em uma única caixinha de 2 ou até mesmo mais endereços IPs por caixa. Isso eu não estou nem falando de set-top box. Né? Então, em algumas operadoras, a própria NET, Comcast nos Estados Unidos, Cox também por lá, o set-top box, né, que é a caixinha da televisão, ela também é gerenciada por IP em alguns casos. Então, isso daí também demanda endereçamento IP, mais IPs, né, que a MSO tem que prover. Bom, a atual conjuntura, acho que todo mundo aqui sabe, senão a gente não estaria aqui, né? Conseguir blocos IPv4 tem sido cada vez mais complicado. Tá? Aqui na nossa região ainda não é absurdamente complicado, como é em outras partes do mundo, mas a tendência é que isso vá se complicando com o passar do tempo. Então, tem uma pergunta, né, que os provedores desse tipo de serviço começaram a se fazer, né, há não muito tempo atrás, que é como seguir crescendo, expandindo essas redes, e aí também há um problema das operadoras de telefonia móvel, né, aliás, talvez seja até maior para eles,
como seguir crescendo se não há mais blocos IP ou se existe uma restrição desses blocos IP. E aí aparece como salvador da pátria o IPv6. Então, IPv6 torna-se, né, uma possível resposta a essa pergunta, já que o plano de endereçamento dele é muito maior, né, do que o provido pelo IPv4. Você tem um ganho de 96 bits para a criação de endereços. O problema é que não basta você virar uma chave. Então, óbvio que aqui, acho que ninguém imagina que é só virar uma chave, né? Mas muita gente, que às vezes não pertence a essa área mais técnica, acredita que IPv6 é você liga alguma coisa, essa coisa está funcionando, você vira uma chavinha e, pum, você está com o mundo IPv6 funcionando às mil maravilhas. Existem uma série de desafios que precisam ser endereçados, não especificamente para o mundo cable, mas acho que para vários outros tipos de operação. Existem problemas sistêmicos, né? Então, muitos dos sistemas que são usados hoje, sistemas de gerência, sistemas de aprovisionamento, sistemas diversos, eles não estão preparados para serem usados, né, nesse novo protocolo. Então, existe um trabalho muito grande que tem que ser feito em cima disso para adequar esses sistemas para essa nova realidade. Existem problemas processuais que têm que ser endereçados também. Então, os processos todos montados hoje, né, são montados em cima de uma realidade. Essa realidade, ela muda, esses processos precisam ser revistos, precisa ser analisado o impacto disso dentro da empresa. Problemas culturais, que talvez sejam dos maiores, né? Então, a dificuldade, né, de se implementar IPv6, muitas vezes não é nem técnica, é muito mais cultural. É você convencer, né, como já foi dito aqui, uma diretoria ou a presidência da empresa da importância disso, né, que precisa ter investimento para que isso daí aconteça, precisa ter treinamento para que isso aconteça, precisa ter uma conscientização geral, né, precisa ter um preparo do pessoal que vende o produto para que isso daí aconteça. Então, não é simplesmente, tecnicamente, ir lá, configurar, ver que funciona, ficar feliz e falar, bom, problema resolvido. A gente sabe que não é bem assim, né? Problemas técnicos, né? Por exemplo, cadê a minha conexão trânsito? Esse é um problema interessante, porque eu vi Embratel, uma empresa que nasceu dentro da Embratel, ou seja, em tese a gente deveria ter todo o suporte possível, né, para exatamente essa pergunta ser respondida. Mas nem tudo é perfeito, né, e a Embratel, até hoje, né, para ser sincero, ela não tem condições de entregar para a gente uma conexão IPv6 nativa, para a gente fazer o trânsito, para a gente escoar esse tráfego IPv6 nativo. Tá? Então, já começam os problemas aí. O Via Embratel nasceu, é um greenfield, né? É uma empresa que foi construída do zero, não existia nada lá, né? Quando a gente começou, era uma equipe minúscula, ela foi expandindo, hoje já está com mais de 1000 pessoas trabalhando, mas, de qualquer forma, sendo uma empresa nova, muita gente pergunta, pô, mas por que vocês já não começaram com IPv6 nativo? Né? Uma das respostas é exatamente essa. Né? Como que eu escoo esse tráfego se eu não tenho uma interconexão? Né? Eu teria, então, que ou fazer uma conexão com o PTT, por exemplo, é uma opção. Né? Poderíamos, né, ter pensado em alguma coisa assim, ou outras soluções, mas que não in-house, esse que é o problema. Existem questões operacionais e comerciais. Né? Onde está meu conteúdo? Essa é uma outra questão que afeta principalmente usuários residenciais, que é o foco do nosso produto. Né? Onde que eu, ativando IPv6, por exemplo, no cliente final, aonde que esse cliente vai buscar conteúdo? Né? Se ele for no UOL, por exemplo, o UOL está preparado para receber isso? Se ele for no Terra, o Terra está preparado? A gente sabe que tem muitas empresas grandes, né, que são geradoras de tráfego, que já estão. O Facebook, por exemplo, é uma delas. Tá? Então, isso vem mudando, mas ainda é uma realidade complicada. Né? Exatamente aonde está esse conteúdo, que é um fator que também acaba impactando, né, todo o plano de implementação do protocolo. E por que somente agora a história do IPv6? Então, muita gente fala, pô, IPv6 já existe há 12, 15 anos, né? E por que só agora todo mundo começou a correr atrás? E aí a resposta sempre é, pô, porque estava todo mundo numa área muito cômoda, né? E só agora que começou a incomodar,
é que as pessoas começaram a correr atrás. Tudo bem, pode ser verdade, mas existem também algumas restrições técnicas, né? Apesar do protocolo existir desde 98, somente após 2006 é que algumas restrições foram removidas, né? Por exemplo, a DHCP-V6 ele foi maturado, né, somente após 2006. Para a nossa operação, para a operação de cable, DHCP-V6 é essencial. Então, como que você começa a implementar IPv6 em uma empresa, em uma indústria cable, se você não tem ferramentas para que isso aconteça, de aprovisionamento, por exemplo, né? Então, fica aí para a gente pensar um pouco, né? Então, na verdade, não é tanto tempo assim como a gente imagina. Teve muito tempo realmente para aprender o protocolo, mas em termos de aplicação, a gente está ainda num estágio relativamente recente, né? E outra, né? A gente sabe que o IPv6 ele tem uma série de benefícios, uma série de incorporações que foram feitas ao protocolo, segurança seria um deles, mobilidade, etc. Mas a verdade é que o grande motivador para que exista, né, um movimento de implementação IPv6, de fato, é a escassez de endereço V4. Né? Então, por mais que tenha uma série de vantagens, né, sempre o motivador é: eu não tenho mais como conseguir blocos V4, então eu vou usar IPv6 para resolver esse meu problema. O que vier a mais é lucro. E aí eu vou ver como que eu vou usar essas novas funcionalidades. Mas os planos de implementação, pelo menos que eu tenho visto, sempre caminham nessa direção, né? Primeiro porque também o tempo é curto. Então não dá tempo de sair vendo todas as vantagens. Bom, sobre a implementação em si, é sempre bom a gente ressaltar, né, que não se trata de uma migração. Então, muita gente fala, pô, quando que vocês vão migrar para IPv6? Não existe, a migração em si ela não existe. Não, o que existe é uma implementação faseada. Então, a gente não está falando, então, de uma solução em curto, mesmo em médio prazo, né? A gente está falando de alguma coisa em longo prazo. Muita gente compara também o IPv6 com alguns outros projetos, algumas outras coisas que aconteceram, né? Como a virada do ano 2000, por exemplo, que aí sim, de fato, era virar uma chave, né? Não tem nada a ver com a realidade do IPv6. Então, o que eu comentei, né? Implica reconhecer que no curto prazo o problema da escassez de endereçamento não vai ser resolvido. E isso a gente tem que encarar como fato. Então, segue a questão. Se o problema de escassez não vai ser resolvido no curto e no médio prazo, como que eu resolvo, então, o problema de crescer se eu não tenho endereço? E aí aparecem algumas opções de transição, né? Então, você tem que, de alguma forma, criar um plano para que você consiga crescer, né, adotando IPv6 aonde for possível, só que mantendo IPv4 também, porque você não tem como criar essa ruptura, né, de uma forma muito imediata. E aí existem as opções de transição. E aí o Ian provavelmente vai querer me bater, né? Então, o NAT aparece como uma das formas de transição existentes, né? Muita gente aqui abomina NAT, o próprio Moreiras deve querer me pegar pelo pescoço depois, mas eu vou explicar mais do porquê do NAT, né? Coexistência. Desculpem. Obviamente, né, você tem técnicas, né, de fazerem os dois protocolos coexistirem, né? Eles são compatíveis, né, e você consegue ter a coexistência deles relativamente fácil. Só que não resolve todos os problemas e eu já vou mostrar por quê. E você tem as técnicas de tunelamento, né? Existem uma série de técnicas que eu sei que vocês já conhecem, né, que também ajudam nesse momento de transição. A questão é, nenhuma dessas três técnicas, né, opções, elas resolvem o problema por si só. Essa que é a grande verdade. Não existe, por exemplo, você falar, NAT é a resposta do meu problema, pilha dupla é a solução do meu problema, ou tunelamento é a solução do meu problema. Você, de alguma forma, vai ter que fazer uma combinação de duas ou mais. Algumas técnicas, né, que são consideradas ou utilizadas, aí focando mesmo na indústria de cable. A utilização de endereços frios, né, a RFC 1918, para o gerenciamento dos cable modems e MTAs.
como eles demandam um número muito grande de endereços, por que ficar usando IPs roteáveis, né, para gerenciar esses caras? IPs públicos, eu digo, né, não roteáveis, mas públicos. Quando você tem a opção de usar endereços frios para fazer esse gerenciamento. Eu vou dar o exemplo da Comcast de novo. Por que Comcast? Para quem não sabe, a Comcast é uma das maiores, se não for a maior operadora de cable do mundo, né? A Comcast hoje tem cerca de 10 milhões de clientes de banda larga. E a Comcast, ela foi uma das empresas, né, que, na verdade, acabou meio que fomentando esse movimento, né, de implementação IPv6 na indústria de cable, exatamente pelas necessidades gigantescas dela. A Comcast, para vocês terem uma ideia, ela demanda em número de IPs, tá, para fazer o gerenciamento, só o gerenciamento de cable modems e MTAs, cerca de 100 milhões de endereços, né? Então, o que a Comcast tinha? Ela usava endereços da RFC 1918, né, para fazer a gerência desse parque, né, de cable modems. Usava a rede 10. Né? A rede 10 é um classe A, né, da RFC. E esgotou essa rede. Né? Ela esgotou um classe A inteiro fazendo esse gerenciamento. Então, o que ela teve que fazer? Alocar um outro classe A, dessa vez público, né, que ela conseguiu, para continuar dando endereço para cable modem e MTA. Então, vocês veem o tamanho do problema. Né? Quer dizer, uma Comcast acabou com um bloco A inteiro de gerência nesse tipo de modelo. Agora, o modelo da Comcast é centralizado, ou seja, um cable modem que foi instalado na Califórnia, né, ele é gerenciado da mesma forma, né, que um cable modem que foi instalado em Nova York, por exemplo. Então, esse modelo causa esse tipo de problema. O modelo que a gente adota no VIA, e que a própria NET também vai nessa direção, é o modelo distribuído, onde você tem cada hub, né, do projeto respondendo por um grupo de cable modems que tem significado local somente dentro da rede. Então, a gerência desses caras é feita por servidores locais instalados naquelas hubs, e esses servidores, sim, são acessados de forma centralizada. Então, qual que é a vantagem disso? Eu posso repetir os endereços IPs em cada POP meu, né? Mesmo que eu tenha centenas de POPs espalhados pelo Brasil inteiro, como é o caso de uma NET, né? Eu consigo fazer esse gerenciamento com uma economia bastante grande de endereços IP. Né? E ainda, se eu estiver usando IPs da RFC 1918, né, não estou queimando o meu bloco válido de IPs, que eu posso reservar para alocação de clientes finais. Então, essa é uma técnica bastante interessante, né, que gera uma economia muito grande. E, no caso da Comcast, isso não foi possível. Por quê? Porque a Comcast ela se expandiu, né, sempre nesse modelo centralizado. Para ela mudar do modelo centralizado para o distribuído, era um investimento absurdo, toda uma mudança muito radical no plano de gerência dela, que ela realmente achou melhor não seguir nessa direção. Né? Então, no caso da Comcast, o IPv6 ele começou a ser usado, de fato, para a gerência dessa rede de cables e MTAs. Né? Foi a primeira necessidade dela, foi o primeiro ponto, né, que levou ela a adotar o IPv6. Reorganização do plano de endereçamento, objetivando a economia. Né? Então, uma das coisas que a gente adota, né, por exemplo, é o uso de barras 31 nas conexões ponto a ponto. Pode parecer pouco, né, mas você está economizando, dependendo do número de ponto a ponto que vocês têm, e no nosso caso é bastante, existe já uma economia aí. Então, isso aqui é só um exemplo. Né? Na verdade, é óbvio que pode ser feita uma revisão, por exemplo, do plano de endereçamento, para que você consiga alguma economia. Quais os prós, né, desse approach, né, dessa abordagem? Você tem, de fato, uma economia de blocos IPv4. Né? Quais os contras? Não tem nada a ver com o IPv6, certo? Não existe, então, uma evolução no que se refere à implementação de IPv6. Você está tendo um ganho, tá, de IPv4, mas você não está evoluindo, você está estagnado, você só está adiando o inevitável. Mas, de qualquer forma, é uma técnica, né, que é bastante utilizada até como sobrevida. Adoção de endereços privativos na ponta cliente. E aí entra o NAT. Essa é uma solução que eu, particularmente, acho horrível, né, mas é uma solução, não deixa de ser.
Tá? Então, aqui a gente está falando de usar endereços IPs da RFC 1918 no cliente final. Né? Então, lá na sua casa, você liga seu PC atrás de um cable modem e recebe o endereço 192, alguma coisa, por exemplo. Né? Péssimo. Mas, de qualquer forma, é uma opção de sobrevida, né? Para estender, para você ter algum ganho de tempo para conseguir implementar o IPv6 na sua rede, aos poucos e faseando, né, essa operação, essa transição. Aí as opções de NAT 4.4 ou NAT 4.4. Né? O NAT 4.4 é quando você, por exemplo, tem um home gateway na casa do cliente, um roteadorzinho wireless que já faz NAT, aí você vai ter que fazer NAT de novo no roteador da operadora para depois sair para o mundo real. Horrível. Né? Péssimo, mas não deixa de ser uma técnica. Tá? Prós, novamente, economia de endereços IP, versão 4, né, e uma sobrevida. Contras, aí um monte de problemas. Né? Você tem uma latência elevada, né? Você aumenta a latência, você aumenta a utilização de recursos, uma série de possibilidades de problemas. Problema de lawful interception, né? Não sei se vocês sabem, mas as operadoras de banda larga, no geral, elas são obrigadas a manter um registro dos endereços IPs que são utilizados por cada cliente final, para depois, se vier à justiça e pedir, né, um relatório de que, olha, eu quero saber, em 2006, em determinada hora, quem que estava com esse endereço IP. Você é obrigado, né, por lei, a apresentar quem que era o cliente seu que estava com aquele IP naquela hora. Né? Então, quando você começa a usar NAT na rede, você gera um problema exatamente para fazer esse mapeamento, né, poder mostrar quem que estava de fato com aquele endereço IP naquele determinado momento. E você continua... existe a quebra do modelo fim a fim, né, que é exatamente um passo para trás de tudo aquilo que o IPv6, por exemplo, coloca. Né, e não existe, de novo, né, uma evolução no que se refere à implementação do novo protocolo. Adoção de endereços IPv6 nativos na ponta do cliente. Tá, e no plano de gerência, em conjunto com o NAT 6.4 na agregação. Então, existe, né, um movimento de você entregar para o cliente final endereço IPv6 nativo. Né? Então, você, cliente do Vimbratel, por exemplo, liga seu PC atrás do cable modem e recebe o endereço IPv6. Tá? Então, esse é um movimento que existe, né, e ele é válido. A questão continua sendo conteúdo. Se o cliente só recebeu o endereço IPv6, como que ele vai acessar conteúdos não IPv6? Então, ou você faz tunelamento, ou você usa o NAT novamente para converter, né, esse endereço 6 para 4 e jogar ele para o mundo V4. Tá? Então, existe um NAT 6.4 aí na agregação para fazer essa ponte. Quais os prós dessa técnica? Você tem a economia, né? Você tem o ganho em termos de implementação de endereços, você tem a evolução no que se refere à aderência, né, do protocolo V6, você está de fato implementando o V6 na rede e já dando um passo maior ainda, jogando para o usuário final. E os contras são muitos, como vocês devem imaginar. Né? Então, quais os maiores problemas que a gente viu com esse método? Né? Primeiro é que você está impondo, né, aos seus clientes finais que eles só vão receber endereço V6. E a gente sabe que isso não é uma realidade hoje, infelizmente. Né? A gente não tem como saber o que tem do lado do cliente. Né? A gente não tem como saber qual que é o modelo de cable modem, de roteadorzinho Wi-Fi, por exemplo, que ele está usando na casa dele, se suporta ou não IPv6. A gente não tem como saber se o PC que ele está usando suporta ou não IPv6. Né? Então, isso gera uma série de problemas. Você restringe muito, né? Você, na verdade, está impondo alguma coisa para o seu cliente final. Isso nunca é bom, né? Porque você pode acabar perdendo esse cliente no futuro. Então, não é uma boa prática nesse sentido. Né? O risco é muito alto. Em testes, tá, que foram realizados com alguns fabricantes, aqui eu não vou citar nomes de fabricantes, eu prefiro não citá-los, né? A gente percebeu que quando você entrega IPv6 na ponta, né, e você faz NAT 6.4 para acessar redes, né, que não são IPv6 nativas, algumas aplicações não funcionam como deveriam. Né? Um exemplo clássico que a gente teve foi o Skype. Existem outras aplicações, mas o Skype por si só já é
um fator bastante preocupante, né? E o porquê disso? Às vezes, exatamente a própria aplicação, né, ela não está preparada para esse tipo de transição. Então, você fica dependente, né, como que a aplicação foi desenvolvida, se ela consegue, né, fazer essa... O Skype, por definição, né, é um serviço fim a fim, né? Então, quando você coloca o NAT no meio do caminho, NAT 4.4 funciona, né, com Skype, NAT 6.4 não. Tá? Então, pode ser que num próximo desenvolvimento do Skype isso seja sanado, mas hoje não funciona. Isso por si só já seria um motivo para não adotar essa solução também. Tá? O Skype, a gente sabe que muita gente usa, seria uma fonte de problemas muito grande assumir esse risco. De novo, o problema de lawful intercept, né? Então, você está fazendo NAT, você tem que prover um relatório para a Polícia Federal, por exemplo, fica difícil saber aquele cara que estava com o IPv6, qual que é o endereço público, né, que ele estava usando. Então, é possível, mas você precisa manter logs, né, gigantescos para conseguir fazer esse acompanhamento. E demanda, existe um investimento que tem que ser feito, né, para que você consiga fazer esse NAT em um volume muito elevado, né, que é o Carrier Grade NAT. Né, em operadoras, existe essa necessidade. Se você for aplicar NAT, você tem que fazer CGN, né, porque o volume é muito grande. Isso demanda investimento em hardware. Obviamente, né, essa tradução não é feita em software pelo volume, ela tem que ser feita em hardware. Então, esse também é um problema a ser considerado. E muitos fabricantes ainda estão em roadmap, né, para CGN 6.4. Eles têm CGN 4.4, mas CGN 6.4, você vai falar com o fabricante X, Y, Z, é sempre, a gente tem, mas não agora. A gente vai ter para março, por exemplo, a gente vai ter para junho, a gente vai ter para 2013, não sei. Então, fica difícil você se planejar, né, sem ter alguma coisa na mão, de fato, né, para conseguir evoluir. Os testes que a gente fez, né, com o fabricante, na época, esse fabricante tinha, né, a placa disponível para a gente conseguir fazer esses testes, mas não estava disponível para comprar em grandes volumes. Então, está complicado. E a adoção do modelo pilha dupla, né, desde o backbone até o cliente final. Os prós dessa técnica, a evolução no que se refere à implementação do novo protocolo. Contras, não gera economia imediata de endereços. Então, você está usando pilha dupla, você está queimando endereços IP, está queimando endereços IPv4. Exige, né, que grande parte dos elementos de rede suportem nativamente os dois protocolos. A gente vai ver por que isso pode ser um problema. Demanda uma saída dedicada a IPv6. Né? Então, é a questão da conexão de trânsito. Né? Nem sempre é fácil conseguir isso. O que o VIA selecionou como escolha técnica? Então, analisando as operações, o Vimbratel optou, né, por uma mescla entre duas técnicas que eu comentei. A pilha dupla e a tradução. Né? Só que a tradução, ela só é usada, só vai ser usada, né, se estritamente necessário. Isso quer dizer o quê? A opção de fato é pilha dupla, né, nesse primeiro momento. Se, no decorrer do tempo, a gente começar a ter necessidade de novos blocos IPv4 para entregar para clientes finais, e a gente vê que não está mais conseguindo esses blocos, aí entra a tradução para dar a sobrevida que a gente precisa. Né? Então, é só uma solução paliativa. Então, deixar isso bem claro. O NAT ele entra como uma opção de sobrevida, né, da operação, e não como uma solução definitiva, nunca. Tá? A gente também é contra o uso de NAT por todos os problemas que eu comentei. Mas, né, é uma solução viável e até aceitável se for para você ter esse ganho, essa sobrevida. Então, eu acho que deve ser considerado. Então, em uma primeira fase, no nosso planejamento, né, o backbone seria preparado em pilha dupla. Né, então, a gente cresceria do backbone para as pontas. Todo o plano de gerência dos cable modems seguiria com endereços IPv4. Então, a gente não mudaria isso nesse primeiro momento. Por que não? Porque a planta cable modem que a gente tem hoje não suporta IPv6. Esse é o problema principal. A gente teria que trocar todos os cables da planta. Né? Com 130 mil clientes, vocês imaginam o custo disso. Tá? Então, o que a gente faz? Mantém IPv4, já que ele é RFC 1918 mesmo, né? Mantém o IPv4 nos cable modems para a gerência desses caras e joga o IPv6 para a ponta final, para a CPE dos clientes, que vão receber V4 e V6.
Em uma fase mais avançada, com o amadurecimento da própria tecnologia e com vendors, né, oferecendo produtos diferenciados que suportem PV6, que hoje isso também é um problema, as novas operações surgiriam como V6 only. Né? Então, conforme conteúdos forem sendo disponibilizados, e a gente vê, né, que isso agora está assim, viabilizando a adoção do IPv6 direto, nativo, nas pontas, a gente começa com novas operações que são IPv6 only. Né? E aí existe também uma mudança cultural. Por exemplo, na venda do produto, tem que deixar claro para o cliente que o que ele vai receber lá é um protocolo que a máquina dele vai ter que suportar. Hoje não existe isso. Né? Então, tem uma série de mudanças aí que envolvem isso. Enquanto, né, que um phase-out da versão 4 vai acontecendo gradativamente no resto da operação. Tá? Então, aí sim, você está aos poucos, né, tirando IPv4 e deixando só IPv6, incluindo o plano de gerência de cables modems. Então, começa cable modem e MTA somente com IPv4 e você vai evoluindo isso daí para IPv6 conforme novos cables vão sendo comprados, né, os antigos vão sendo tirados de operação. Aqui é um plano de ação, né, que eu coloquei para analisar, que seriam uns passos, né, para que isso consiga funcionar, né, essa escolha técnica. Então, eu vou passar rapidamente aqui, porque o tempo também está curto. Né? Então, primeira coisa é verificar a documentação de rede. Né? No nosso caso, isso não foi um problema, porque nós, como eu falei para vocês, nós somos um greenfield, a gente começou do zero, então é muito fácil fazer isso, a rede toda já está muito bem documentada. Agora, pegar uma empresa de cable, né, que já está aí há muitos anos, que é gigantesca, né, e precisa sair buscando toda essa documentação, muitas vezes você não tem os detalhes, né, você tem que fazer um inventário, então é um trabalho muito grande que tem que ser feito. Identificar o que precisa ou não suportar IPv6 dentro daquilo que foi mapeado. Né. Identificadas as necessidades, é preciso identificar depois aonde que vai ser necessário investimento. Né. Então, será que é só um upgrade de software? Será que eu tenho que trocar o hardware? Será que eu tenho que trocar o cable modem? Será que eu tenho que fazer sei lá mais o quê? E aí, nesse passo, é importante lembrar que IPv6 não é somente software. Né? Então, quando a gente fala de roteadores, por exemplo, o IPv6 ele precisa ser suportado também em hardware. Tá? Então, não é um mero upgrade de iOS, né? Não é um mero upgrade de software que vai tornar a minha rede IPv6 uma maravilha. Muitas vezes até vai suportar, a rede sobe, funciona, ótimo. Quando o volume começa a crescer, essa rede entra em pane porque está sendo tudo processado no plano de software e não em hardware como deveria. Então, isso é uma atenção que precisa ser tomada. E aí, sistemas operacionais, suporte, tudo também tem que ser analisado. Aqui é um exemplo simplificado de uma planilha onde você faz um mapeamento de todos os elementos de rede, né, e vai colocando se tem suporte nativo a IPv6 ou não. Né. A gente usa, né, DPIs. Né, DPIs são os Deep Packet Inspection, né, mas a gente não usa isso para shaping. Né, vocês podem achar que é mentira, mas não é. A gente usa os DPIs para quê? Para fazer análise de interesse de tráfego e para fazer o MOS, né, de voz. Então, para a gente analisar a qualidade das chamadas de voz. São equipamentos, então, que têm uma importância muito grande dentro da nossa rede. E no levantamento que a gente fez, eles não têm suporte a IPv6, está em roadmap. Essa é uma palavra que a gente ouviu muito, né? Roadmap, a gente ouviu demais. E o fato deles não suportarem IPv6, por si só, já é muito preocupante, porque todo o nosso tráfego passa por eles. Né? Então, se eles não conseguem analisar um pacote IPv6, para a gente é um problema muito sério. Então, a gente pressiona o vendor, né, para que esse suporte aconteça num futuro bem próximo. Os cable modems todos, né, como vocês podem ver aqui, a grande maioria dos cables que a gente tem não tem suporte a IPv6. Tá? Esse daqui talvez seja o maior entrave, né, que é o sistema de aprovisionamento. O nosso DHCP não tem suporte a IPv6. Né, o suporte saiu agora, só, na versão 6 do Incognito, que é o software que a gente usa. Então, o Incognito, até 2, 3 meses atrás, não tinha suporte oficial IPv6, estava em beta. Né? Agora eles lançaram um release final, que também ninguém tem implementado no mundo. Quer dizer, a gente literalmente vai ser cobaia, né, para colocar a escala em funcionamento? Vai, não tem muito o que fazer. Mas nos testes que a gente rodou com ele, funcionou muito bem. Nos passos subsequentes, né, vocês têm que analisar processos, sistemas. Né?
Então, aqui eu cito, né, que o sistema de aprovisionamento ele não oferecia suporte a IPv6. Tá? Isso daí mata o projeto, literalmente, porque se não tem esse suporte, a gente não tem como avançar. No planejamento, eu coloquei uma série de etapas. Né? Então, coloquei em vermelho ali a definição do PMO, né, que é o grupo, né, que vai gerenciar esse projeto, porque a implementação do IPv6 é um projeto de longo prazo, um projeto contínuo, tem que ter um grupo, né, de gerência de projeto atuando. Então, não é uma coisa que você faz em ilhas, né? Tem que ser uma coisa combinada, tem que ter verba, tem que ter uma série de autorizações e etc. E o PMO ele tem que gerenciar isso. Tá? Então, tem uma série de coisas que vocês podem olhar depois no slide. Tá? Baixar. Falar um pouco do plano de endereçamento. Tá? Um bloco original nosso é 1/32. A gente optou por dividir esse bloco em 2/33. Né? Por quê? O primeiro bloco a gente aloca somente para clientes finais. O segundo bloco para gerência e uso futuro. Tá? Então, por que a gente fez dessa forma? A gente optou por fazer assim, é só um planejamento inicial, isso daí com certeza vai mudar no decorrer dos trabalhos, mas a ideia inicial é essa. Usuário final, endereço sempre entregue por DHCP. É o modo como a gente opera. Tá? Então, DHCP V6 operando com 2 blocos distintos. Se o lado do cliente tiver um e-router, né, e tiver suporte a IPv6, ele recebe 1/54. Né, 8.300.000 redes. /64 ali, não é /56. Tá? Então, é um número bastante razoável de redes. Né, suficiente para 1.024 dispositivos /64 no lado do cliente. Né? Então, /64 entrega, né, para o cliente até 1.024 dispositivos do lado dele. Então, na nossa opinião, muito mais do que o suficiente para qualquer necessidade que ele vá ter. Se o cara tiver só um cable modem convencional e ligar direto um PC atrás, ele recebe um bloco 64 do nosso DHCP. Tá? Algumas lições aprendidas. Né? Não dá para você implementar IPv6 e economizar em IPv4 sem ter algum tipo de perda. Né? Você tem que, de alguma forma, abrir mão de alguma coisa, seja de performance, seja de um serviço, de uma funcionalidade, mas existe um trade-off, né, que você tem que ter para que a coisa funcione. A gente aprendeu isso. Tá? É importante identificar as pessoas, né, que podem contribuir para esse projeto dentro da empresa. Então, aquelas pessoas que não necessariamente um especialista técnico, mas você sabe que aquela pessoa tem potencial, tem conhecimento para te ajudar em alguma fase do processo. O processo é composto de um monte de coisas, né? Desde compras, análises, etc. E essas pessoas têm que ser identificadas. Treinamento. Né? Não preciso nem falar nada aqui, e nesse ponto o NIC-BR fez um trabalho excepcional. Precisa trabalhar emocional e psicológico, né, das pessoas, principalmente o pessoal de atendimento, né, aquele cara que vai dar o suporte quando ligarem para ele e o cara falar, pô, meu IP é um EF, 2 pontos, papapá. Pô, o cara tem que estar preparado para atender esse tipo de coisa. IPv6 não é tecnicamente complicado, mas a falta de suporte, né, faz parecer que é. Então, a gente viu muito isso, como eu já comentei algumas vezes aqui. E não adianta achar que migrar tudo para IPv6 vai resolver todos os seus problemas. Né? Isso daí a gente aprendeu também. Infelizmente, não é assim. E não ter trânsito IPv6 não é desculpa para não começar. Né? Porque você tem uma série de técnicas aí que conseguem escoar esse tráfego usando túneis e etc., que é uma alternativa que a gente até adotou enquanto o nosso trânsito nativo não chega. E a prática leva ao entendimento. Né? Então, precisa fazer para aprender e continuar fazendo. Não adianta ficar só no papel, porque aí você não vai conseguir evoluir. E uma coisa que a gente percebeu também é que o problema do IPv6, né, a grande questão, não está na camada 3. Né? Ela está na camada 7 e 8. Então, isso também é um ponto importante, né, para vocês levarem para frente. Né? O grande problema não é técnico de rede, mas sim aplicações e usuários. Isso aqui é só um labzinho que a gente montou, acho que... eu vou passar rapidamente. Basicamente, a gente pegou, né, o bloco que o NIC deu para a gente e a gente colocou como meta que esse bloco tem que ser anunciado para o mundo. Tá? A gente não tinha conexão IPv6, então a gente falou, vamos usar um túnel e vamos fazer esse anúncio. Né? Então, a gente montou
Esse lab, bem simples, tá? Fizemos a configuração dos roteadores, para que isso aconteça, usando o Hurricane Electric, né, o túnel BGP deles. E fechamos o BGP, então, com a Hurricane e fizemos o anúncio do nosso bloco para o mundo. Esse anúncio já está acontecendo há alguns meses já. Então, fizemos uma série de testes em cima disso, funcionou muito bem, e ficamos bastante satisfeitos com a simplicidade, né, que foi montar esse cenário. Foi realmente muito fácil, né? Então, é aquilo que eu falei, se você não faz, você não sabe o quão fácil é fazer. E algumas questões, tá? É preciso evoluir em termos de DOCSIS, né? Esse é o último slide, tá, gente? É preciso evoluir em termos de DOCSIS, né, para que o IPv6 seja uma realidade no mundo cable? Não. Né? A maioria dos fabricantes hoje suportam, né, IPv6 em DOCSIS 2.0, por exemplo, que é a versão que é mais difundida hoje. DOCSIS 3 é uma evolução, mas você não precisa migrar para DOCSIS 3 para suportar IPv6. É possível, né, você manter o plano de gerência num protocolo, né, e utilizar outra versão do protocolo para o usuário final? Sim, é possível. E a Comcast, por exemplo, é um exemplo disso. Ela faz o contrário do que a gente está se propondo a fazer. A Comcast usa IPv6 nos cable modems, né, mas não entrega IPv6 para o usuário final, entrega IPv4. A gente faz o contrário, usa IPv4 nos cables e entrega IPv6 para o usuário final. Quer dizer, não ainda, né, mas o plano é esse. E parte de segurança, né? Então, isso aqui até foi comentado, né, pelo algum colega que apresentou aqui comentou isso, né, mas uma das grandes problemas que a gente teve é exatamente na confecção de ACLs dos roteadores, como você porta uma CL V4 para V6. Né? Então, alguns comandos, algumas regras, elas ainda não estão mapeadas, né, para suportar esse protocolo. Isso, para a gente, é um problema de segurança. Tá? E também a falta de experiência da equipe nisso contribui bastante, né, para que isso daí seja um problema de segurança. Então, ainda não é muito conhecido, né, em termos práticos, né, o que, para a gente, pelo menos, não é, o que de segurança pode ser trazido em termos de risco, né, para a nossa rede. Então, isso é uma coisa que a gente colocou como meta, né, para aprender e se proteger para que esses problemas não ocorram conosco. Tá? E aí eu coloquei links, né, de 2 cases grandes, que é a Comcast e a Cox, né, que são 2 grandes operadoras de cable dos Estados Unidos, que já estão bem avançadas no processo de adoção do protocolo. Tá, é basicamente isso. Eu estourei meu tempo em quanto, Moreiras? Meia hora? Basicamente é isso, pessoal. Obrigado. Agradeço ao Marco. A gente não tem tempo para perguntas. No questions. No. Okay, one question. Okay, you can. One question. Short question and short answer. I am really afraid now. Okay, hi, Jan. So I have one comment and one question, actually. About the transition mechanisms you were describing. Thanks for the translation there. This translation is useful, really. So your thinking is the same as many operators are thinking now, like they are choosing from this bunch of transition mechanisms and IPv6 avoidance mechanisms, right? And reality is like it is. But, as I said, in Ljubljana we managed to put together 3 pillars of the industry. Randy Bush, he was at the internet from forever. He is really telling that internet should be stateless and simple, right? Simple core, smart edge, right? Then we managed to put there Mark Townsley. He's inventor of the tunnels. He's inventor of L2TP, right? He's Mr. Tunnel. He's Dr. Tunnel at IETF. And also Dan Wink. He is Mr. Translation, right? He's the chair of Behave Working Group. He's paddling net all around. And these are 3 very different people, very incompatible people, right? In the ideas how internet should work. Mm-hmm. We managed to put these people together
and agree on a common vision of a future development of transition mechanisms where we should put our energy and where should we focus. So our song is that this song was repeated at IETF meeting in Taipei, right? And the majority of IETF agreed. So do as little translation as possible. Tunnel when really needed, otherwise go native. Routing works, end-to-end works. For IPv6 only clients that needs to access IPv4 content. In the long term, NET64 is useful, but discouraged as IPv6 enabler in front of web servers. For DSL FTTH access networks, stateless A+P, 4RD, stateless, is encouraged. Stop inventing new transition mechanisms, focus on the above and go towards IPv6. So this is the song from IETF. In reality, if you buy today a multi-million-dollar CGN crappy box, you will never ever be able to get rid of it because your financial people will not allow you to put it away. Okay? Yes. If your vendor talk you into buying a big box, you will be only able to expand it, not to get rid of it. And this is IPv6 avoidance mechanism. That's about my comment. My question is why you decided to go for /64 as a prefix delegation to your customers. That's a very good question. I agree with everything that you just said. We are not looking forward to buy CGN boxes. We don't think this is the solution. We are just seeing as a possible way to extend the time that we have, but I don't think we have to go there. No? It's just an option. But in terms of the /64, is the software that we use for the management, the provisioning system, Incognito. It's in the test that we made, it was easier to manage the network, the provisioning as a whole, if we deliver /64 to the end customers that are not using e-routers. So if the customer plugs a home gateway into the cable modem, it will not receive a /64, but rather a /54. So probably 56, 54. Yes, it's a 54, not okay. 56. So you decided to go with /64 only for a bridged CPE? Yes, with exactly. Possibility for of just standalone one network. CPEs, /64, but if it's not a standalone CPE, then it's the bigger. Thank you. Yes, exactly. Good. Thank you, Ian. I'm glad to know that you are not mad at me. Okay, thank you, guys. Obrigado.